Ele só queria descansar depois de um longo voo. Mas ao entrar por engano na suíte errada do hotel, o milionário jamais imaginou que aquela noite mudaria tudo. O que ele viu e viveu ali dentro, ele nunca mais conseguiu esquecer. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo e prepare-se para se surpreender com essa história. O Boeing 737 pousou com um solavanco no Aeroporto Internacional de Salvador. Ricardo Mendes ajustou o relógio de pulso. Um Patek Philippe que custara mais que o carro de muitos executivos, e suspirou profundamente. A reunião com os investidores por videoconferência durante o voo havia sido desgastante. Senhor Mendes, foi um prazer tê-lo em nossa classe executiva novamente, disse a comissária com um sorriso treinado. Ricardo apenas assentiu, sem realmente olhar para ela. Seu celular já estava em sua mão e dezenas de notificações pipocavam na tela. Entre elas, mensagens de Gustavo, seu diretor financeiro, sobre os detalhes finais da aquisição do terreno para o resort de luxo que planejavam construir em uma área privilegiada da costa baiana. O motorista já o esperava no saguão. Boa tarde, Sr. Mendes. Direto para o hotel. O trajeto até o hotel foi preenchido por mais 3 ligações de trabalho. Os prédios históricos, as praias, as pessoas caminhando despreocupadas, tudo isso era apenas um borrão pela janela do carro executivo. O grande hotel da Bahia, uns 5 estrelas no coração da cidade, recebia Ricardo pela 3ª vez este ano. Na recepção, foi recebido com a deferência reservada aos clientes frequentes. Sr. Mendes, seja bem-vindo novamente. Sua suíte presidencial está pronta, como sempre. Suíte 1570, ala executiva, informou a recepcionista, entregando o cartão magnético. Ricardo pegou o cartão distraidamente enquanto atendia mais uma ligação. Gustavo, não podemos ceder nesse ponto. Se aceitarmos essa cláusula de preservação, metade do projeto fica inviável. O elevador panorâmico subiu silenciosamente, oferecendo uma vista deslumbrante da Bahia que mais uma vez passou despercebida. No 15º andar, Ricardo caminhou pelo corredor amplo enquanto finalizava a chamada. Não me interessa o que os ambientalistas estão dizendo. Compra aquele vereador, como é mesmo o nome dele? Enfim, resolve isso. A mensagem de Camila, sua ex-esposa, piscou na tela. Algo sobre a pensão que ele esquecera de depositar novamente. Deletou sem ler. Distraído, exausto e com a mente ainda nas negociações, Ricardo parou diante da porta 1507. Deslizou o cartão, que incrivelmente funcionou. Mais tarde, descobriria que um erro no sistema permitiu que seu cartão Master abrisse mais de uma porta. Empurrou a porta pesada e entrou sem perceber que estava na suíte errada. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o som de chuveiro ligado. Ricardo franziu o senho confuso. Largou a maleta sobre o sofá e afrouxou a gravata azul marinho. Estava prestes a ligar para a recepção quando a porta do banheiro se abriu. Helena Almeida saiu envolta em um roupão branco do hotel, com os cabelos negros e cacheados ainda úmidos. Ao ver um estranho em seu quarto, congelou. Por um instante, ambos ficaram imóveis. Ricardo, sempre articulado em reuniões de negócios, agora estava sem palavras. Quem é você e como entrou aqui? Perguntou Helena com a voz firme, apesar do coração acelerado. Perdão, houve um engano. Achei que este fosse meu quarto. Ele olhou para o número no cartão, então para a porta. Minha suíte é a 1570, não 1507. E seu cartão abriu minha porta? Helena perguntou desconfiada, o celular pronto para discar a recepção. Aparentemente sim, deve haver algum problema no sistema. Ricardo deu um passo em direção à porta. Sinto muito pelo inconveniente, eu vou... Foi quando notou sobre a mesa de trabalho um livro que reconheceu imediatamente. Você é Helena Almeida? Helena estreitou os olhos, ainda mais alarmada. Como sabe meu nome? Ricardo apontou para o livro. Seu nome está na capa. Memórias em Pedra, a história não contada dos monumentos baianos. Ele hesitou. Li seu livro no ano passado, durante um voo para Londres. Foi surpreendente. A expressão de Helena suavizou minimamente. Seu livro, fruto de anos de pesquisa, tinha vendido bem nos círculos acadêmicos, mas não era exatamente um best-seller. Surpreendente como? Perguntou ainda com cautela, mas com curiosidade aguçada. Mudou minha forma de enxergar edifícios históricos.
Sempre os vi como obstáculos ao desenvolvimento. Seu livro me fez questionar isso pelo menos por alguns dias. Admitiu com um meio sorriso. Obstáculos? É assim que pessoas como você veem nosso patrimônio histórico? Pessoas como eu? Empresários que acham que tudo tem um preço. Helena cruzou os braços. Olha, agradeço que tenha lido meu livro, mas acho que você realmente deveria ir para sua própria suíte agora. Ricardo assentiu, consciente do constrangimento. Claro, novamente, minhas desculpas pela intrusão. Quando estava na porta, Helena perguntou: qual é o seu nome, afinal? Ricardo. Ricardo Mendes. O reconhecimento foi instantâneo no rosto dela. Da Mendes Technologies, a mesma empresa que está tentando comprar o terreno ao lado do conjunto histórico do Pelourinho para construir um resort. Ricardo engoliu em seco. O mesmo. Interessante, Helena disse com um tom que deixava claro que não achava nada interessante. Talvez devesse reler meu livro, Sr. Mendes. A porta fechou-se entre eles, mas algo havia ficado no ar. Um encontro improvável que nenhum dos dois poderia prever que mudaria completamente o curso de suas vidas. A manhã seguinte, amanheceu com o característico calor baiano. Ricardo acordou mais cedo do que pretendia. As cortinas automáticas de sua suíte presidencial abrindo-se pontualmente às 6 horas, revelando uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. Depois de uma corrida na esteira do hotel e um café da manhã, reuniu-se com sua equipe na sala de conferências reservada. Temos uma janela de 3 dias para fechar este negócio, ou os concorrentes entram com uma contra-oferta, explicava Gustavo. O problema é esta maldita Associação de Preservação Cultural que... A Associação Memória Baiana? Ricardo interrompeu. Exatamente. Como sabia? Ricardo recordou-se de uma passagem do livro de Helena. Pesquisei um pouco sobre o assunto ontem. A reunião prosseguiu por mais 2 horas. Ao final, Ricardo tomou uma decisão inesperada. Vou pessoalmente ao Pelourinho hoje para entender melhor o contexto local. Talvez haja uma solução que não estamos enxergando. Seus assessores trocaram olhares confusos. Ricardo Mendes nunca havia demonstrado interesse por contexto local em nenhum dos seus projetos anteriores. Vestido com calça jeans e camisa de linho branca, a roupa mais informal que trouxera na viagem, Ricardo dispensou o motorista e pegou um táxi comum até o centro histórico de Salvador. O taxista, um senhor de meia idade chamado Antônio, mostrou-se um guia entusiasmado. O senhor é turista? O Pelourinho é a alma da Bahia, sabia? Cada pedra daquelas ruas tem uma história, comentou enquanto dirigia. O Pelourinho era exatamente como as fotografias que vira, e completamente diferente ao mesmo tempo. As casas coloniais coloridas, escadas e ladeiras de pedra, o movimento constante de turistas e locais, a música que escapava das janelas, o cheiro de acarajé, tudo criava uma atmosfera impossível de capturar em imagens. Ricardo caminhou sem pressa, observando detalhes arquitetônicos que normalmente passariam despercebidos. Em frente à imponente igreja de São Francisco, parou para apreciar a fachada barroca. Foi quando a viu. Helena estava a poucos metros de distância, falando animadamente com um grupo de pessoas que tomava notas e fotografava. Usava um vestido leve e estampado, o cabelo preso em um coque despretensioso, e gesticulava com paixão enquanto apontava para detalhes da igreja. Quando a pequena palestra terminou e o grupo se dispersou, Ricardo aproximou-se. Aula particular sobre arquitetura colonial? Perguntou, tentando soar casual. Helena virou-se surpresa. Sr. Mendes, que coincidência encontrá-lo aqui, respondeu com uma formalidade que não estava presente em sua voz minutos antes. Veio avaliar pessoalmente qual patrimônio cultural vai demolir primeiro? Na verdade, vim tentar entender por que vocês consideram essas construções tão importantes. Respondeu com honestidade. Seu livro despertou minha curiosidade. Helena estudou seu rosto, como se procurasse sinais de ironia ou falsidade. Aquele era um grupo de mestrandos em história, explicou finalmente. Estamos catalogando influências africanas na arquitetura sacra baiana. Ricardo olhou para a igreja. E quais são? Helena apontou para detalhes específicos na fachada. Vê aqueles anjos? Repare nos traços faciais. São claramente inspirados nas feições africanas. Os escultores eram escravizados que encontraram formas sutis de incorporar suas próprias referências culturais. Ricardo aproximou-se para ver melhor.
Nunca tinha notado isso. A maioria das pessoas não nota. É por isso que meu trabalho existe, respondeu Helena um pouco menos tensa, para mostrar o que está escondido à vista de todos. Posso te oferecer um café? Perguntou Ricardo repentinamente, como um pedido formal de desculpas pela invasão de ontem e... Talvez você possa me contar mais sobre o que não estou vendo? Helena hesitou. Parte dela queria recusar. Este homem representava tudo contra o que lutava profissionalmente. Por outro lado, a oportunidade de possivelmente influenciar alguém com tanto poder de decisão era tentadora. Conheço um lugar aqui perto que serve o melhor café da Bahia, respondeu finalmente. Mas não interprete isso como aprovação ao seu projeto. Ricardo sorriu. Não esperaria menos. Caminharam lado a lado pelas ruas de paralelepípedos, Helena ocasionalmente apontando detalhes arquitetônicos ou contando histórias sobre os edifícios. Este lugar existe desde 1940, explicou ao chegarem a um pequeno café. A família do atual proprietário já está na terceira geração. Uma senhora de sorriso caloroso veio atendê-los. Helena, minha linda, quanto tempo! Quem é seu amigo? Olá, dona Zélia. Este é Ricardo. Ele está visitando o Salvador. Quando ficaram novamente sozinhos, Ricardo decidiu ser direto. Você parece ter um problema pessoal comigo, além da questão do resort. Nos conhecemos de algum outro lugar? Helena tomou um gole de água antes de responder. Não pessoalmente, mas conheço bem seu trabalho. Sua empresa comprou e demoliu um prédio histórico em São Paulo há 2 anos para construir uma torre comercial. Um edifício Art Deco dos anos 30 que abrigava o Centro Cultural Paulistano. Ricardo lembrou-se do caso. Era um negócio, respondeu simplesmente. Era muito mais que isso, rebateu Helena. Era um espaço que abrigava artistas independentes, oficinas culturais para crianças carentes, exposições de fotografia. Eu dei aulas voluntárias lá por 5 anos. Ela fez uma pausa. Mas claro, nada disso aparece nas planilhas de custo-benefício, não é? A chegada do café interrompeu a conversa tensa. Seu projeto, continuou Helena após um momento, prevê a demolição de um quarteirão inteiro, que inclui 3 ateliês de artistas locais, um centro de cultura afro-brasileira e uma escola de capoeira que existe desde os anos 50. Como você sabe tantos detalhes do projeto? Perguntou Ricardo intrigado. Sou consultora da Associação Memória Baiana. Estou aqui para ajudar a documentar o valor cultural dessas propriedades, exatamente para impedir que seu resort seja construído, respondeu diretamente. Não acho que nada que eu diga vá mudar seus planos, mas pelo menos você saberá exatamente o que está destruindo. O celular de Ricardo vibrou. Era Gustavo, lembrando-o da videoconferência com os investidores. Preciso voltar ao hotel, disse, mas sem fazer menção de se levantar imediatamente. Mas... gostaria de continuar essa conversa. Talvez você pudesse me mostrar esses lugares que mencionou, os ateliês, a escola de capoeira. Helena o estudou com curiosidade. Por quê? Já decidiu que vai construir seu resort de qualquer maneira, não? Ricardo considerou a pergunta. Talvez existam alternativas que não estamos considerando. Modificações no projeto. Um lampejo de esperança surgiu no olhar de Helena, rapidamente substituído por ceticismo. Amanhã de manhã, 9 horas, na frente da Fundação Casa de Jorge Amado. Se você realmente aparecer, posso te mostrar o que está em jogo. Ricardo chegou à Fundação Casa de Jorge Amado alguns minutos antes das 9h. O centro histórico tinha uma energia diferente pela manhã. Lojistas abrindo suas portas, garçons organizando mesas externas, artesãos expondo suas mercadorias coloridas. Às 9h05, quando começava a considerar a possibilidade de ter sido deixado esperando de propósito, Helena apareceu, caminhando apressada pela ladeira de paralelepípedos. Usava um vestido leve verde-oliva, que ressaltava sua pele morena, sandálias de couro e uma bolsa artesanal. Seus cabelos cacheados estavam soltos hoje, emoldurando um rosto sem maquiagem. Desculpe o atraso, disse ela, ligeiramente ofegante. Achei que você não viria. Por que pensou isso? Perguntou Ricardo. Honestamente, porque executivos como você geralmente dizem o que as pessoas querem ouvir para evitar confrontos, mas raramente mudam seus planos por causa de preocupações culturais. A franqueza dela era desconcertante e refrescante ao mesmo tempo. Estou aqui, não estou?
respondeu simplesmente. Por onde começamos? Helena sorriu pela primeira vez desde que o conhecera. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto e causou uma reação inesperada em Ricardo. Vamos começar pelo café da manhã. Não é possível entender Salvador de estômago vazio. Ela o conduziu por ruas estreitas até uma pequena praça, onde uma senhora de idade preparava acarajé em um tabuleiro tradicional. Dona Carmelita faz o melhor acarajé do Pelourinho, explicou Helena. Ela aprendeu com a mãe que aprendeu com a avó. A receita tem mais de 100 anos. A senhora de turbante colorido sorriu ao ver Helena. Menina, trouxe um namorado novo? Helena corou levemente. Não, Dona Carmelita, este é Ricardo, ele está conhecendo Salvador. A primeira mordida foi uma explosão de sabores intensos e contraditórios. Picante e suave, crocante e cremoso. Seus olhos se arregalaram com a experiência. É extraordinário, comentou Ricardo. Helena observava sua reação com interesse. Dona Carmelita está aqui há 45 anos. No lugar onde você quer construir o resort, existem 3 tabuleiros como este. O plano é transferi-los para uma praça de alimentação típica dentro do complexo, não é? Sim, o projeto inclui um espaço para a culinária regional. E você acha que terá o mesmo sabor servido em pratos de porcelana para turistas que mal saem de seus condomínios fechados? Sem o barulho da rua, sem a tradição de comer em pé, sem o calor do fogão a lenha? A próxima parada foi um sobrado amarelo de 2 andares, com janelas de madeira entalhada. Este é o Espaço Cultural Batucagé, explicou Helena. Um dos locais que seria demolido para dar lugar ao estacionamento do seu resort. O prédio parecia modesto por fora, mas quando entraram, Ricardo encontrou um mundo vibrante. No térreo funcionava uma escola de percussão, onde crianças praticavam em tambores de diversos tamanhos. No andar superior, uma exposição de fotografias documentava a história do candomblé na Bahia. Um homem alto e magro com dreadlocks grisalhos aproximou-se deles. Helena, que surpresa boa! Abraçou-a calorosamente antes de voltar sua atenção para Ricardo. E quem é seu amigo? Mestre João, este é Ricardo Mendes. O sorriso no rosto do homem esmoreceu visivelmente. Da Mendes Technologies, o homem que quer transformar nosso quarteirão em um playground para ricos? Ricardo sentiu o peso de todos os olhares voltados para ele. Crianças, professores, visitantes da exposição. Estou aqui para conhecer o trabalho de vocês, respondeu com cautela. Na hora seguinte, Ricardo conheceu um projeto que atendia mais de 200 crianças da comunidade local com aulas gratuitas de música, dança e artesanato. Conheceu professores dedicados que trabalhavam por salários mínimos e pais que viam o centro cultural como uma salvação para manter seus filhos longe das drogas e da violência. Estamos aqui há 32 anos, explicou o mestre João. Muitos dos nossos ex-alunos agora são músicos profissionais, professores universitários, artistas reconhecidos. Uma menina de aproximadamente 10 anos aproximou-se timidamente de Ricardo com um pequeno tambor decorado. Você vai mesmo derrubar nossa escola? Perguntou com olhos grandes e curiosos. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Eu ainda estou pensando sobre isso, respondeu honestamente. A próxima parada foi igualmente impactante. Um ateliê coletivo onde artistas locais produziam desde pinturas contemporâneas até esculturas em madeira e joias artesanais. Estes artistas vendem para turistas, mas também exportam para galerias internacionais, explicou Helena. O aluguel compartilhado é o que torna isso possível. Se tiverem que se mudar para áreas mais caras, perdem a viabilidade econômica, completou Ricardo, começando a entender o impacto real do projeto. A manhã passou rapidamente, enquanto Helena mostrava outros espaços culturais, pequenos comércios familiares e prédios históricos não tombados, mas de grande valor cultural. Em cada local, Ricardo foi confrontado, não apenas com dados, mas com pessoas reais, histórias reais, vidas que seriam diretamente afetadas por suas decisões de negócios. Ao meio-dia, pararam para um almoço em um pequeno restaurante que servia moqueca de peixe em panelas de barro. Ricardo estava inusitadamente silencioso. Muita informação para processar? Perguntou Helena, observando-o atentamente. Nunca tinha olhado para um projeto dessa forma, admitiu Ricardo.
Normalmente vejo plantas, projeções financeiras, estudos de viabilidade, mas não rostos. É mais fácil demolir quando você não conhece as histórias por trás das paredes, comentou Helena, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Ricardo brincou com o arroz em seu prato pensativo. Gostaria de dizer que posso simplesmente cancelar o projeto, mas não é tão simples. Há investidores, contratos, expectativas. Entendo que negócios são complicados, respondeu Helena. Não espero uma solução mágica, mas talvez exista um meio-termo que não tenhamos considerado ainda. Seus olhares se encontraram, e Ricardo percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma ativista cultural versus um empresário insensível. Havia nascido um diálogo. Preciso ir para uma reunião agora, disse Ricardo consultando o relógio. Mas gostaria de continuar esta conversa. Talvez no jantar. Helena hesitou. Tenho um compromisso esta noite, uma palestra sobre patrimônio imaterial no Museu de Arte Sacra. Ela fez uma pausa. Você poderia vir se quiser. Começa às 19 horas. Uma palestra acadêmica sobre patrimônio? Ricardo sorriu. Não é exatamente como costumo passar minhas noites em Salvador. E como você costuma passá-las? Jantares de negócios em restaurantes caros, onde todos concordam com você? Rebateu Helena com um leve sorriso que suavizava a provocação. Touché, respondeu Ricardo. Estarei lá. O salão nobre do Museu de Arte Sacra estava quase lotado quando Ricardo chegou, alguns minutos após o horário previsto. Deslizou discretamente para uma cadeira vazia na última fileira, ajustando o blazer azul marinho sobre a camisa branca. No púlpito de madeira entalhada, um homem de aproximadamente 60 anos finalizava sua introdução. E por isso, sinto-me honrado em apresentar nossa palestrante desta noite. Doutora em História Cultural pela USP, pesquisadora visitante nas universidades de Barcelona e Coimbra e autora do premiado livro Memórias em Pedra, a professora Helena Almeida. Helena tomava o lugar do apresentador. Vestia um conjunto de calça e blazer terracota sobre uma blusa creme, mais formal que os trajes que Ricardo a vira usando até então. Seus cabelos estavam presos em um coque elaborado e pequenos brincos dourados com pedras azuis completavam o visual. Ao posicionar suas anotações no púlpito, Helena escaneou a plateia e, por um breve momento, seus olhos encontraram os de Ricardo. Um sutil arquear de sobrancelhas demonstrou sua surpresa, seguido de um discreto sorriso. Boa noite a todos. O tema de nossa conversa hoje, e prefiro chamar assim em vez de palestra, é o que chamamos de patrimônio imaterial. Aquilo que não podemos fotografar, medir ou catalogar facilmente, mas que constitui a essência viva de uma cultura. Por quase uma hora, Helena conduziu a audiência por uma jornada fascinante através das tradições baianas, desde rituais religiosos sincréticos até modos de preparo de alimentos, técnicas de construção naval e expressões linguísticas únicas da região. Ricardo se viu genuinamente envolvido. As apresentações corporativas às quais estava habituado, cheias de gráficos, projeções e jargões, pareciam repentinamente áridas em comparação com a forma como Helena entrelaçava história, cultura e emoção. Nosso desafio, concluía ela, não é apenas preservar paredes e tetos, mas garantir que o conhecimento, as práticas e os significados possam continuar fluindo através das gerações. Desenvolvimento e preservação não são necessariamente opostos, podem e devem coexistir. O verdadeiro progresso não apaga o passado, constrói a partir dele, respeitando suas fundações. Seus olhos encontraram novamente os de Ricardo neste ponto, como se aquela mensagem fosse especialmente dirigida a ele. Após a palestra, enquanto os participantes se dirigiam a um espaço adjacente para um coquetel, Ricardo permaneceu afastado, observando Helena ser abordada por vários participantes entusiasmados. Ela é inspiradora, não? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Ricardo virou-se para encontrar uma senhora elegante, provavelmente na casa dos 70 anos, com um colar de pérolas e um coque impecável. Sou Conceição Meireles, diretora do museu, apresentou-se ela. E você não parece o tipo habitual de frequentador de nossas palestras. Ricardo sorriu. Tão óbvio assim? O corte do seu blazer e esse relógio, ela apontou para seu pulso,
Dizem executivo, não acadêmico. Ricardo Mendes. Apresentou-se, estendendo a mão. Os olhos da senhora se arregalaram levemente. Ah, o famoso empresário. Sua reputação o precede. Espero que não seja uma reputação completamente negativa, comentou Ricardo. Isso depende de quem você pergunta, respondeu a senhora com um sorriso enigmático. Helena certamente teria uma opinião formada. Já tivemos algumas conversas, admitiu Ricardo. Interessante, murmurou Dona Conceição. Helena não costuma socializar com, pessoas que ela considera parte do problema. Talvez eu esteja tentando me tornar parte da solução, respondeu Ricardo, surpreso com sua própria sinceridade. Helena finalmente conseguiu se desvencilhar do grupo de admiradores e aproximou-se deles, carregando uma taça de vinho branco. Vejo que conheceu Dona Conceição, minha mentora, e a pessoa que mais sabe sobre arte sacra na Bahia, comentou com afeição evidente na voz. Você veio mesmo, observou Helena quando a senhora os deixou. Disse que viria, respondeu Ricardo simplesmente. A maioria dos empresários que conheço preferiria uma noite no bar do hotel a uma palestra sobre patrimônio imaterial. Não sou a maioria dos empresários. Estou começando a perceber isso, admitiu Helena. O que achou? Sinceramente, foi a primeira vez que realmente entendi o que está em jogo. Não são apenas prédios ou tradições abstratas. É algo vivo, que respira. Ricardo fez uma pausa. Você é muito boa no que faz. Consegue tornar algo potencialmente acadêmico em algo pessoal. Helena pareceu genuinamente tocada pelo elogio. Obrigada. É importante para mim que as pessoas entendam que não lutamos pelo passado por nostalgia, mas porque ele dá significado ao presente. Você jantou? Perguntou Ricardo. Esses canapés não contam como jantar, respondeu Helena com um sorriso. Conheço um restaurante excelente perto daqui. Na verdade, não conheço, mas o concierge do hotel recomendou. Chama-se Amado. É um dos melhores restaurantes à beira-mar, confirmou Helena. Muito sofisticado para uma professora universitária, mas adequado para um CEO. Seria uma honra ter sua companhia, insistiu Ricardo. Helena pareceu ponderar por um momento. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Perguntou Ricardo. Sem falar de negócios ou do seu projeto, apenas 2 pessoas jantando. O restaurante Amado ocupava um espaço moderno com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos. Sentados em uma mesa próxima à janela, Ricardo e Helena descobriram, para surpresa de ambos, uma sintonia inesperada. Sem a tensão das discussões sobre o projeto imobiliário, puderam explorar outros assuntos, livros, viagens, música. Helena descobriu que Ricardo tocava violão na adolescência e havia sido voluntário em projetos de alfabetização durante a faculdade. Ricardo, por sua vez, aprendeu que Helena havia trabalhado como guia turística para pagar a faculdade e sonhava em escrever um romance histórico ambientado na Bahia colonial. O que aconteceu com o idealista que fazia trabalho voluntário? Perguntou Helena quando seus pratos principais já haviam sido retirados. Ricardo olhou pela janela contemplativo. A vida corporativa tem um jeito de transformar as pessoas gradualmente. Primeiro você faz pequenas concessões, depois médias, e quando percebe, não se reconhece mais. Nunca é tarde para reencontrar quem você era, comentou Helena suavemente. Seus olhares se encontraram, sustentando-se por mais tempo do que seria apropriado para 2 quase estranhos. Ricardo sentiu uma conexão que ia além da atração física, embora esta estivesse inegavelmente presente. Quando a conta chegou, Ricardo insistiu em pagar, e Helena não protestou desta vez. Posso te levar para casa? Ofereceu ele ao saírem do restaurante. Estou hospedada em um pequeno hotel no Rio Vermelho, não muito longe daqui. Vamos caminhando, então? A noite está agradável. Helena assentiu, e eles seguiram pela orla, a brisa marinha balançando suavemente os cabelos dela, que havia soltado o coque elaborado depois da palestra. Obrigada pelo jantar, disse Helena quando se aproximaram do hotel onde estava hospedada, um casarão reformado com fachada colorida. Obrigado pela companhia e pela palestra, foi esclarecedor. Pararam diante da entrada, aquele momento desajeitado de despedida pairando entre eles. Amanhã vamos ter uma reunião com a associação, comentou Helena. Estaremos discutindo estratégias para a audiência pública da próxima semana.
Eu sei. Minha equipe jurídica está se preparando para isso também. E onde você estará? Perguntou Helena, seus olhos fixos nos dele. Provavelmente repensando algumas coisas, respondeu Ricardo honestamente. O dia de hoje mudou perspectivas. Helena sorriu, genuinamente feliz com a resposta. Ricardo pensou em beijá-la, mas algo o deteve. O momento não parecia adequado. Não ainda. Boa noite, Helena. Boa noite, Ricardo. Enquanto caminhava de volta ao hotel, Ricardo percebeu que, pela primeira vez em anos, sentia uma mistura de confusão e clareza. Confusão sobre seus sentimentos por Helena. Clareza sobre as mudanças que precisava considerar, não apenas no projeto, mas em sua própria vida. A manhã seguinte, amanheceu com uma garoa fina e incomum para Salvador. Ricardo vestiu o terno cinza que seu assistente havia preparado, voltando à armadura corporativa que há tanto tempo definia sua identidade pública. Bom dia a todos, cumprimentou sua equipe. Temos muito o que discutir. Após algumas visitas ao local e conversas com representantes da comunidade, acredito que precisamos reavaliar aspectos do projeto. Um silêncio tenso preencheu a sala, seguido por trocas de olhares surpresos entre os membros da equipe. Que tipo de reavaliação? Perguntou finalmente Gustavo. Quero explorar alternativas que preservem pelo menos parte das estruturas existentes e incorporem elementos culturais locais de forma mais autêntica. Patrícia, a advogada, ajustou os óculos com expressão preocupada. Ricardo, precisamos ser práticos. Já investimos milhões em estudos de viabilidade e projetos arquitetônicos. Os investidores esperam o retorno prometido. Ricardo caminhou até a janela, observando a cidade. Estou ciente dos aspectos financeiros, mas também estou começando a entender o custo cultural do nosso projeto atual. Marco, o arquiteto, pigarreou. Se me permite, Ricardo, poderíamos considerar algumas adaptações que preservassem fachadas históricas, integrando-as ao design moderno. É um começo, concordou Ricardo, mas estou pensando em algo mais profundo. Carlos, o diretor de Relações Institucionais, inclinou-se para a frente. Isso tem algo a ver com Helena Almeida? Seu tom insinuante fez Ricardo virar-se bruscamente. Como assim? Fomos informados que você passou os últimos 2 dias com ela. Uma conhecida ativista contra nosso projeto. Carlos deslizou uma pasta sobre a mesa. Achei prudente reunir algumas informações. Ricardo abriu a pasta para encontrar fotografias suas com Helena no café da manhã, visitando o Centro Cultural, na palestra e jantando no Amado. Uma onda de indignação o invadiu. Você mandou me seguir? É meu trabalho proteger os interesses da empresa, respondeu Carlos, sem se abalar. Há uma súbita mudança de posição após encontros com a principal opositora do nosso projeto, levanta questões óbvias. Ricardo fechou a pasta com força controlada. Minha vida pessoal não está em discussão nesta reunião. A reunião prosseguiu por mais 2 horas, com discussões técnicas sobre possíveis modificações no projeto. Enquanto sua equipe debatia, Ricardo sentia-se estranhamente dividido. Parte dele ainda o executivo pragmático focado em resultados, outra parte cada vez mais sensível às implicações humanas de suas decisões empresariais. Seu telefone tocou, exibindo o nome de Helena na tela. Hesitou brevemente antes de atender. Oi, disse simplesmente. Bom dia, respondeu a voz de Helena. Espero não estar interrompendo nada importante. Acabei de sair de uma reunião. O que houve? Queria saber se você estaria livre para um café mais tarde. Tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar sobre uma possível abordagem conciliatória para o projeto. Ricardo sentiu uma pontada de esperança. Achei que sua posição fosse de oposição total. É o que a maioria da associação defende, explicou Helena. Mas, depois das nossas conversas, comecei a pensar em alternativas que talvez pudessem funcionar para ambos os lados. Estou interessado, respondeu Ricardo honestamente. Onde e quando? 3 da tarde no Café Literário Casa Rosa. É um lugar discreto no Santo Antônio, além do Carmo. Estarei lá. O Café Literário Casa Rosa ocupava o térreo de um casarão colonial restaurado. Helena já estava lá quando Ricardo chegou, sentada em um canto discreto nos fundos do estabelecimento. Usava jeans, uma blusa branca simples e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo. Antes de mostrar minhas ideias, começou Helena baixando a voz,
Preciso deixar claro que não estou agindo oficialmente em nome da associação. Isso é uma iniciativa pessoal. Entendo? Também estou aqui a título pessoal. Helena abriu uma pasta com esboços e anotações. Estive pensando, e se em vez de demolir todo o quarteirão, o resort fosse construído incorporando as estruturas históricas existentes? Não apenas preservando fachadas, mas realmente integrando os espaços culturais ao projeto? Ela deslizou alguns desenhos feitos à mão que mostravam uma versão reimaginada do resort. Nesta visão, o espaço cultural Batucagé tornava-se parte do complexo, com sua programação cultural mantida e até ampliada. Pequenos comércios locais eram preservados no térreo, enquanto as estruturas superiores abrigavam suítes e instalações do hotel. É apenas um esboço conceitual, obviamente, explicou Helena. Não sou arquiteta, mas consultei alguns colegas da Faculdade de Arquitetura que sugeriram que isso seria estruturalmente viável. Ricardo examinou os desenhos com um genuíno interesse. A proposta era ousada, mas não absurda. Seria mais caro que demolir e construir do zero, observou Ricardo. E teríamos menos espaço útil para suítes e instalações. Sim, mas vocês ganhariam um diferencial de mercado incrível, argumentou Helena. Um resort de luxo que realmente honra e integra a cultura local, em vez de apenas simular elementos decorativos. Pense no marketing. O único resort 5 estrelas onde você pode assistir a aulas de percussão africana ministradas por mestres tradicionais. A ideia era genuinamente interessante. Ricardo conseguia visualizar como isso poderia funcionar. Um novo modelo de hospitalidade de luxo que oferecesse não apenas conforto, mas também imersão cultural autêntica. Por que está propondo isso? Perguntou finalmente, estudando o rosto de Helena. Achei que seu objetivo fosse bloquear completamente o projeto. Helena tomou um gole de chá antes de responder. Porque aprendi ao longo dos anos que posições absolutamente intransigentes raramente produzem resultados. Sei que não posso simplesmente fazer seu projeto desaparecer. Então, em vez de apenas resistir, estou tentando transformá-lo em algo que possa beneficiar a todos, incluindo as pessoas que trabalham nos espaços culturais. Especialmente elas. Esta proposta manteria seus empregos, ampliaria seu alcance e potencialmente melhoraria sua renda. Ricardo assentiu lentamente. É uma abordagem interessante. Precisaria convencer meus investidores de que o custo adicional seria compensado pelo valor agregado. E eu precisaria convencer a associação de que não estamos simplesmente vendendo nossa alma ao capital, acrescentou Helena com um pequeno sorriso. Um desafio considerável para nós dois. Vale a pena tentar? Ricardo observou Helena, sua expressão esperançosa, a inteligência evidente em cada argumento apresentado, o compromisso genuíno com a comunidade que defendia. Percebeu que queria dizer sim não apenas pela viabilidade da ideia, mas também por ela, por esta conexão inesperada que havia surgido entre eles. Sim, respondeu finalmente. Vale a pena tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Helena fez algo estremecer dentro dele. Quando se preparavam para sair, a chuva havia se intensificado consideravelmente. Não trouxe guarda-chuva, comentou Helena, olhando preocupada para a tempestade. Nem eu, admitiu Ricardo, mas meu motorista pode nos levar. Você primeiro, depois eu. Helena hesitou. Não sei se é uma boa ideia sermos vistos saindo juntos. Tem razão, concordou Ricardo. Parece que estamos planejando uma conspiração, não é? Um pouco, riu Helena. Acho que vou esperar a chuva passar. Ou podemos simplesmente enfrentá-la, sugeriu Ricardo impulsivamente. O hotel onde estou hospedado fica a apenas algumas quadras daqui. Poderíamos correr. Helena o encarou com uma mistura de surpresa e divertimento. Ricardo Mendes, CEO da Mendes Technologies, sugerindo correr na chuva como adolescentes. Talvez Salvador esteja tendo um efeito estranho sobre mim, admitiu ele com um sorriso tímido. Ou talvez seja a companhia. Helena sentiu um rubor inesperado. Não consigo imaginar os tabloides empresariais se soubessem que o implacável Ricardo Mendes correu na chuva como um personagem de filme romântico. Isso seria péssimo para minha reputação de executivo sem coração, concordou ele, guardando os documentos na pasta. Vamos?
Saíram do café para a varanda coberta, observando as cortinas de água que caíam do céu. No 3, sugeriu Helena, uma expressão quase infantil de entusiasmo em seu rosto. 1, 2. Ricardo mal terminou de contar quando Helena já puxava sua mão, arrastando-o para a chuva torrencial. A água estava surpreendentemente morna, típica das chuvas tropicais de Salvador. Correram pelas ruas de paralelepípedos escorregadios, desviando de poças. Helena ria abertamente, o cabelo completamente encharcado grudando no rosto. Ricardo, ainda segurando sua mão, sentia uma liberdade que não experimentava desde a juventude. Viraram uma esquina e, sem aviso, Helena escorregou. Ricardo agiu instintivamente, puxando-a para si para evitar a queda. Por um momento, ficaram assim, ela em seus braços, ambos encharcados, respirações ofegantes, olhares conectados. A proximidade física repentina criou uma tensão quase palpável entre eles. — Está tudo bem? Perguntou ele, sem realmente fazer menção de soltá-la. Sim, respondeu Helena, quase em um sussurro. O trovão que retumbou acima deles quebrou o momento, lembrando-os da tempestade. Quando finalmente chegaram ao lobby do hotel, estavam completamente ensopados, água escorrendo por suas roupas e formando pequenas poças no chão de mármore. Funcionários olharam com surpresa para o CEO encharcado e sua acompanhante, mas o profissionalismo impecável os impediu de fazer comentários. Minha suíte tem uma vista espetacular da Bahia, mesmo com essa chuva, comentou Ricardo. Podemos pedir que sequem suas roupas enquanto continuamos a discutir o projeto. Helena hesitou, consciente do que uma visita ao quarto dele poderia significar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Ricardo, apenas para trabalhar no projeto, assegurou ele rapidamente. E secar suas roupas. Prometo me comportar como um cavalheiro. Um sorriso travesso se formou nos lábios dela. Na verdade, eu ia dizer que precisamos tomar cuidado para não sermos vistos juntos aqui. Pode comprometer nossa proposta antes mesmo de apresentá-la. 15 minutos depois, bateu discretamente na porta da suíte 1570. Ricardo abriu imediatamente, vestindo calças de moletom cinza e uma camiseta branca simples, tão diferente de seu habitual traje executivo que ela quase não o reconheceu. Entre, convidou ele, verificando o corredor vazio antes de fechar a porta. O serviço de quarto trouxe roupões secos e toalhas extras. A suíte era impressionante. Ampla, elegantemente decorada em tons de azul e branco, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos, mesmo sob o céu tempestuoso. No luxuoso banheiro, Helena removeu as roupas molhadas e envolveu-se no macio roupão branco com o monograma do hotel. Olhou-se no espelho, observando os cabelos encharcados e a ausência de maquiagem, tão diferente da imagem profissional que normalmente cultivava. Quando saiu, encontrou Ricardo na sala de estar da suíte, preparando 2 xícaras de café. Ele ergueu o olhar e, por um momento, pareceu perder o fio de pensamento ao vê-la no roupão, com os cabelos molhados soltos sobre os ombros. Cafeína de emergência, explicou ele, recuperando a compostura. Achei que precisaríamos para continuar trabalhando. Enquanto bebiam café, retomaram a discussão sobre o projeto alternativo, mas algo havia mudado entre eles. A corrida na chuva, o quase abraço, a intimidade de estarem em trajes informais, tudo isso havia criado uma proximidade que tornava difícil manter a conversa estritamente profissional. Preciso fazer uma confissão, disse Ricardo finalmente. Hoje de manhã descobri que um membro da minha equipe mandou nos seguir e fotografar nos últimos dias. Helena congelou. O quê? Aparentemente, meu interesse repentino por preservação cultural levantou suspeitas, explicou ele, com evidente desconforto. Eles sabem sobre nossos encontros. Isso é invasivo. É o mundo corporativo em que vivo, respondeu Ricardo com uma amargura incomum, onde confiança é rara e vigilância constante. Helena colocou sua xícara ao lado da dele, estudando seu rosto. Isso muda algo para você? Sobre nossa colaboração? A pergunta pairava no ar, carregada de significados múltiplos que ambos entendiam. Muda tudo e nada ao mesmo tempo, respondeu Ricardo, aproximando-se dela no sofá. Fez-me perceber quanto minha vida se tornou uma série de cálculos frios de custo-benefício, sem espaço para impulso,
para sentimento. A tempestade intensificou-se lá fora, relâmpagos iluminando dramaticamente a baía a cada poucos segundos. "E o que você sente agora?" perguntou Helena quase em um sussurro. Ricardo alcançou o rosto dela, tocando sua bochecha com uma suavidade surpreendente. "Sinto que estou despertando de um longo sono", respondeu, seus olhos fixos nos dela. "Que salvador esta cidade, você? Estão me lembrando de quem eu costumava ser, antes que o sucesso e o poder definissem minha identidade." Helena poderia ter resistido, por princípio, por orgulho, por todas as razões lógicas que diziam que aquela aproximação era complicada e potencialmente desastrosa. Mas quando Ricardo inclinou-se para beijá-la, ela se viu correspondendo com uma intensidade que surpreendeu a ambos. O beijo começou gentil, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou. As mãos de Ricardo enterraram-se nos cabelos úmidos dela, enquanto Helena segurava-se na camisa dele, como se temesse que aquele momento pudesse desaparecer. Quando finalmente se separaram, ofegantes, um trovão particularmente forte sacudiu as janelas da suíte. "Isso complica tudo", comentou Helena, ainda próxima o suficiente para sentir a respiração dele em seu rosto. "Ou talvez simplifique", respondeu Ricardo. "Pela primeira vez em anos, algo em minha vida não é sobre estratégia ou negócios. É apenas sobre sentir." Helena afastou-se ligeiramente, a realidade começando a se impor novamente. "Ricardo, ainda estamos em lados opostos de uma batalha muito pública. Se alguém descobrir sobre nós, sua credibilidade com os ativistas estaria comprometida", completou ele, compreendendo. "E meus investidores questionariam minhas decisões sobre o projeto." "Exatamente." Helena levantou-se, caminhando até a janela para observar a tempestade. "Precisamos ser sensatos. Há muito em jogo, não apenas para nós." Ricardo juntou-se a ela junto à janela, mantendo uma distância respeitosa. "E se conseguirmos fazer o projeto alternativo funcionar? Se encontrarmos um meio-termo que satisfaça ambos os lados?" "Ainda seria complicado", respondeu Helena, virando-se para ele. "Mas seria um começo." Um suave toque na porta interrompeu o momento. Era o serviço de quarto trazendo as roupas de Helena, agora secas e cuidadosamente passadas. Enquanto ela se retirava para o banheiro para se vestir, Ricardo sentou-se novamente, tentando processar a tempestade de emoções que o consumia. Helena retornou alguns minutos depois, vestida e com os cabelos parcialmente secos. Parecia ter recuperado parte de sua compostura profissional, embora um leve rubor ainda colorisse suas bochechas. "Preciso ir", disse ela, recolhendo sua bolsa e os documentos do projeto. "Tenho uma reunião com a associação em 1 hora. Vou pedir um carro para levá-la", ofereceu Ricardo, mantendo distância para não quebrar a resolução silenciosa que ambos pareciam ter tomado. Na porta da suíte, Helena virou-se uma última vez. "Ricardo, independentemente do que aconteça com o projeto ou conosco, obrigada por estar disposto a ouvir. Isso já é mais do que a maioria faria." "Obrigado por me fazer ver o que estava ignorando", respondeu ele. Quando a porta se fechou, Ricardo permaneceu imóvel por um longo momento. A tempestade começava a amainar lá fora, mas dentro dele, algo muito mais poderoso apenas começava a se formar. O Centro de Convenções de Salvador estava repleto naquela manhã de terça-feira. Centenas de pessoas aglomeravam-se no auditório principal, membros da comunidade local, representantes de organizações culturais, empresários do setor turístico, jornalistas e curiosos atraídos pela controvérsia que agora cercava o projeto do resort. Ricardo chegou às 8h30, acompanhado por sua equipe reduzida: Gustavo, Patrícia e Marco. Conforme combinado nos dias anteriores, não houve contato prévio com Helena, além de alguns e-mails formais. A matéria de um jornal local sobre a inusitada aproximação entre o empresário e a ativista havia gerado repercussões, com outros veículos comentando o fato. Do outro lado do auditório, Ricardo avistou Helena sentada com os membros da Associação Memória Baiana. Ela vestia um conjunto cinza formal, os cabelos presos em um coque simples. Seus olhares se encontraram brevemente antes que ambos desviassem, conscientes da atenção que qualquer interação entre eles atrairia.
Às 9h05, o secretário municipal de urbanismo, Antônio Cordeiro, deu início aos procedimentos. Bom dia a todos. Esta audiência pública tem como objetivo apresentar à comunidade o projeto de construção do Resort Bahia Azul, proposto pela Mendes Technologies, e coletar contribuições da sociedade civil antes da decisão final sobre as licenças requeridas. Cordeiro explicou o formato da audiência. Primeiro, a apresentação do projeto pela empresa proponente. Em seguida, manifestações de representantes de organizações da sociedade civil. Por fim, perguntas do público geral. Convido agora o Sr. Ricardo Mendes, CEO da Mendes Technologies, para apresentar o projeto. Ricardo subiu ao palco, ajustando o microfone enquanto as luzes se focavam nele. Por um instante, sentiu uma hesitação incomum. Ele que já havia feito apresentações para plateias muito maiores em todo o mundo. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de apresentar nossa proposta para o Resort Bahia Azul. Começou, sua voz ganhando firmeza à medida que falava. Antes de mostrar os detalhes técnicos, gostaria de compartilhar uma reflexão pessoal. Este não era o início que haviam ensaiado, e Ricardo percebeu Gustavo endireitando-se ansiosamente em sua cadeira. Quando chegamos a Salvador há 3 semanas com nossa proposta original, tínhamos uma visão clara do que queríamos construir. Um resort de luxo que atendesse aos mais altos padrões internacionais. O que não tínhamos era uma compreensão adequada do contexto cultural e histórico único desta cidade maravilhosa. Ricardo fez uma pausa, observando as reações na plateia. Muitos pareciam surpresos com a admissão franca. Nas últimas semanas, tive a oportunidade de conhecer melhor Salvador. Não apenas como destino turístico ou oportunidade de investimento, mas como um tesouro cultural vivo. Conversei com moradores locais, visitei espaços culturais, experimentei tradições passadas por gerações. E isso transformou profundamente nossa visão do projeto. Com um gesto para Marco, Ricardo iniciou a apresentação visual do projeto alternativo. Grandes telas exibiam as plantas arquitetônicas, maquetes digitais e projeções de impacto econômico. O que apresentamos hoje é fundamentalmente diferente do projeto original. Em vez de demolir as estruturas existentes para construir algo inteiramente novo, propomos integrar o resort ao patrimônio cultural e arquitetônico existente, preservando, restaurando e valorizando. Durante os 20 minutos seguintes, Ricardo e Marco detalharam como o novo conceito preservaria os edifícios históricos, integraria os espaços culturais existentes e criaria oportunidades econômicas para artistas e artesãos locais. O resort ainda ofereceria luxo e exclusividade, mas agora com uma autenticidade cultural que o diferenciaria no mercado global. Em resumo, concluiu Ricardo, acreditamos que este conceito revisado cria valor para todos os envolvidos, para os investidores, para os turistas que buscam experiências autênticas e principalmente para a comunidade local e a rica tradição cultural baiana. Um silêncio momentâneo seguiu-se ao fim da apresentação, antes que aplausos esparsos começassem, gradualmente ganhando volume. Não era uma ovação unânime, mas representava muito mais apoio do que a equipe havia esperado inicialmente. O secretário Cordeiro retomou o microfone. Agora convidamos representantes de organizações da sociedade civil para suas manifestações. Primeiro, a doutora Helena Almeida, representando a Associação Memória Baiana. Ricardo voltou ao seu lugar, enquanto Helena dirigia-se ao palco. Embora mantivessem a distância combinada, ele não pôde deixar de notar a tensão em seus ombros e a determinação em seu olhar. Bom dia a todos, começou Helena, sua voz clara e confiante preenchendo o auditório. A Associação Memória Baiana tem acompanhado atentamente o desenvolvimento deste projeto desde seu anúncio inicial. Ela fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Como muitos sabem, nossa posição inicial foi de oposição total a qualquer empreendimento que ameaçasse o patrimônio cultural e arquitetônico daquela área. E continuamos acreditando que o desenvolvimento econômico jamais deve ocorrer às custas de nossa identidade cultural. Murmúrios de concordância espalharam-se pelo auditório, especialmente entre os membros de organizações culturais. No entanto, continuou Helena, também reconhecemos quando há um esforço genuíno de diálogo
e adaptação. A proposta apresentada hoje representa uma mudança significativa em relação ao projeto original. Ricardo observou como ela cuidadosamente evitava qualquer menção ao processo que havia levado a essa transformação, ou a qualquer interação pessoal entre eles. A Associação Memória Baiana ainda tem preocupações específicas sobre alguns aspectos do projeto, prosseguiu Helena, detalhando questões técnicas relacionadas a determinadas edificações e práticas culturais. Mas reconhecemos que o conceito revisado representa um avanço considerável na direção de um desenvolvimento mais sustentável e culturalmente responsável. Quando Helena concluiu, Ricardo notou olhares surpresos entre os presentes. Muitos esperavam uma oposição contundente da associação, não um reconhecimento condicional dos méritos da proposta revisada. Quando chegou o momento das perguntas do público, um homem de meia-idade foi o primeiro a tomar o microfone. Minha pergunta é tanto para o Sr. Mendes quanto para a Dra. Almeida, começou ele, seu tom carregando uma insinuação. É impossível ignorar as recentes notícias sobre a aproximação entre vocês. Como podemos confiar que esta súbita conversão do empresário à preservação cultural não é meramente uma estratégia para ganhar apoio público, motivada por interesses pessoais? Um murmúrio percorreu o auditório. Ricardo sentiu um misto de irritação e respeito pela estratégia do questionador, atacar a credibilidade da proposta através de insinuações sobre motivações pessoais. Antes que pudesse responder, Helena tomou a palavra. Professor, aprecio sua preocupação com a integridade do processo, respondeu ela, sua voz firme. Mas sugiro que nos concentremos no mérito técnico e cultural da proposta, não em especulações sobre relacionamentos pessoais. A associação avaliou o projeto revisado, baseando-se exclusivamente em critérios objetivos relacionados à preservação cultural. Ricardo acrescentou sua perspectiva. Entendo perfeitamente o ceticismo. Empresários frequentemente são vistos como interessados apenas no lucro, indiferentes ao impacto cultural ou social de seus empreendimentos. E, em muitos casos, essa percepção é justificada. Ricardo fez uma pausa, consciente de que suas próximas palavras precisavam ser absolutamente sinceras. O que posso dizer é que minha experiência em Salvador, conversas com diversos representantes da comunidade, incluindo, mas não apenas, a Dra. Almeida, abriram meus olhos para dimensões que eu havia ignorado. O projeto revisado é superior não apenas em termos de responsabilidade cultural, mas também como proposta de negócio sustentável a longo prazo. Não peço que confiem em minhas motivações pessoais, mas que julguem o projeto por seus méritos concretos. As perguntas seguintes foram mais técnicas: preocupações sobre empregos locais, impacto ambiental, medidas de preservação específicas. Ricardo e sua equipe responderam com detalhes precisos, demonstrando o nível de pesquisa e planejamento que havia sido investido na proposta revisada. Helena também interveio ocasionalmente, às vezes para expressar preocupações específicas da associação, outras vezes para reconhecer aspectos positivos do projeto. A dinâmica entre eles, embora cuidadosamente formal, mostrava um nível de respeito mútuo que não passou despercebido pelos observadores mais atentos. Após quase 3 horas, o secretário Cordeiro anunciou o encerramento da audiência pública. Todas as contribuições apresentadas hoje serão consideradas pela comissão intersetorial que avaliará o projeto final. A decisão sobre as licenças será anunciada em 30 dias, conforme previsto na legislação municipal. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Ricardo encontrou-se cercado por jornalistas. Do outro lado do auditório, viu Helena em situação semelhante. Mantiveram-se à distância, como havia sido combinado. Sr. Mendes, o projeto revisado representa custos adicionais de aproximadamente 30%. Os investidores estão dispostos a arcar com isso? Perguntou uma jornalista. Os investidores reconhecem o valor agregado da proposta revisada, respondeu Ricardo com confiança. Um empreendimento que integra autenticamente a cultura local representa um diferencial significativo no mercado global de hospitalidade de luxo. E quanto às especulações sobre seu relacionamento com Helena Almeida, isso influenciou as mudanças no projeto? Insistiu outro repórter.
Como já disse durante a audiência, o projeto foi modificado após extensas consultas com diversos representantes da comunidade local, visando criar valor para todos os envolvidos. Sugiro que nos concentremos nos méritos técnicos da proposta, não em especulações pessoais. Depois de quase 20 minutos de perguntas, Patrícia finalmente conseguiu extraí-lo do cerco jornalístico. Enquanto caminhavam para a saída, Ricardo não pôde evitar olhar na direção de Helena, que ainda respondia a perguntas, cercada por membros da associação. Como se sentindo seu olhar, ela ergueu brevemente os olhos, encontrando os dele através do salão. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Reconhecimento de que haviam conseguido atravessar a audiência pública, mantendo o foco no projeto, não em sua conexão pessoal. Do lado de fora, sob o sol brilhante de Salvador, Ricardo respirou profundamente. A audiência havia sido menos confrontativa do que o esperado, com a nova proposta recebendo apoio significativo de setores que inicialmente se opunham ao projeto. Acho que correu bem, comentou Gustavo enquanto esperavam que o motorista trouxesse o carro. Melhor do que esperávamos, considerando as circunstâncias. E agora? Perguntou Patrícia. Voltamos a São Paulo para esperar a decisão final. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. O plano original era exatamente esse: retornar à sede da empresa após a audiência pública, deixando a equipe jurídica local lidar com os procedimentos burocráticos finais. Mas algo dentro dele resistia à ideia de deixar Salvador tão rapidamente. Vocês podem retornar, decidiu ele. Vou ficar mais alguns dias para lidar com questões pendentes. Patrícia e Gustavo trocaram olhares significativos que Ricardo preferiu ignorar. Como quiser, respondeu Gustavo finalmente. Manterei os investidores atualizados sobre os desdobramentos. Quando o motorista chegou, Ricardo despediu-se da equipe, optando por voltar ao hotel a pé. Precisava pensar. E as ruas coloridas de Salvador haviam se tornado, surpreendentemente, seu lugar preferido para reflexão. Enquanto caminhava, seu telefone vibrou com uma mensagem de Helena. Podemos conversar agora que a audiência acabou? Praia do Porto da Barra, perto do Forte, 17 horas. Ricardo sentiu seu coração acelerar levemente. Respondeu com um simples "estarei lá" e continuou sua caminhada. Os pensamentos oscilando entre o projeto e a mulher que havia inesperadamente transformado sua visão de mundo em apenas 3 semanas. O sol começava a baixar no horizonte quando chegou à praia do Porto da Barra. Perto do Forte de Santa Maria, em uma área menos movimentada, avistou Helena sentada em um banco voltado para o mar. Ela usava um vestido branco simples e tinha os cabelos soltos, balançando suavemente com a brisa marinha. Quando Ricardo se aproximou, ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno que trocavam em quase uma semana. Conseguimos, disse ela simplesmente quando ele se sentou ao seu lado. Sim, concordou Ricardo. Você foi brilhante. Você também não foi mal para um executivo insensível. Brincou Helena, uma leveza em sua voz que havia desaparecido nos últimos dias de tensão. Por alguns momentos, apenas observaram o movimento das ondas suaves e as pessoas que começavam a deixar a praia com o cair da tarde. O que acontece agora? Perguntou finalmente Ricardo, a pergunta carregando múltiplos significados. Helena virou-se para encará-lo diretamente. Com o projeto, com a associação ou conosco, todos os acima, respondeu ele com um pequeno sorriso. Helena respirou profundamente antes de responder. O projeto provavelmente será aprovado com algumas condições adicionais. Percebi hoje que há apoio suficiente entre as autoridades. Ricardo assentiu. E a associação? Isso é mais complicado, admitiu Helena. Alguns membros ainda questionam minha objetividade. Outros reconhecem o valor das mudanças conseguidas. Ela fez uma pausa. Estou considerando deixar a liderança do Comitê de Preservação, pelo menos temporariamente. Seria o mais ético considerando nós, completou Ricardo suavemente. Sim, concordou Helena, um leve rubor colorindo suas bochechas. Considerando que ainda não sei exatamente o que somos, mas que certamente não somos apenas conhecidos profissionais. O sol tocava o horizonte agora, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A luz dourada do entardecer realçava os traços de Helena de uma forma que deixou Ricardo momentaneamente sem palavras. Minha equipe retornou a São Paulo,
disse ele finalmente. Decidi ficar mais alguns dias. Por quê? Perguntou Helena, embora seu tom sugerisse que já conhecia a resposta. Porque há algo em Salvador que me faz sentir mais vivo do que me sentia em anos, respondeu Ricardo honestamente. Algo que não quero deixar para trás ainda. Helena sorriu, olhando para o horizonte onde o sol continuava seu mergulho no oceano. Sabe o que é engraçado? Passei anos defendendo edifícios históricos porque acredito que eles carregam memórias, histórias, identidades que não podem ser substituídas. Ela fez uma pausa. Mas às vezes nos apegamos tanto ao passado que esquecemos de construir o futuro. E agora? Agora acho que estou pronta para construir algo novo, respondeu Helena, sua mão encontrando a dele no espaço entre eles no banco. Ricardo entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo uma conexão que transcendia o físico. Ainda temos muitos desafios pela frente. Sim, concordou Helena, mas acho que provamos hoje que podemos encontrar soluções quando estamos dispostos a ouvir um ao outro, não é? Enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte, Ricardo percebeu que o maior projeto de sua vida não era mais o resort. Era descobrir quem poderia se tornar ao lado desta mulher que havia entrado em sua vida por acaso, mas que agora parecia o desenvolvimento mais inevitável e natural de sua história. 1 ano depois, a brisa suave da manhã baiana entrava pelas amplas janelas do casarão restaurado no Rio Vermelho. Ricardo ajustava a gravata diante do espelho enquanto observava o reflexo de Helena movendo-se pelo quarto, verificando documentos em sua pasta. Nervosa? Perguntou ele, percebendo como ela reorganizava os mesmos papéis pela 3ª vez. Um pouco, admitiu Helena, parando para olhar pela janela que oferecia uma vista espetacular da Baía de Todos os Santos. Não é todo dia que inauguramos um resort que redefine o conceito de turismo cultural. Ricardo sorriu, aproximando-se para abraçá-la por trás. Você está linda, sussurrou, beijando suavemente seu pescoço, e fez um trabalho incrível. Helena relaxou contra ele, permitindo-se um momento de tranquilidade antes do dia agitado que os aguardava. O último ano havia sido uma montanha-russa de mudanças, desafios e descobertas para ambos. Após a aprovação do projeto revisado do Resort Bahia Azul, Ricardo havia surpreendido o mundo corporativo com 2 decisões inesperadas. Primeiro, transferir parte significativa das operações da Mendes Technologies para Salvador e, segundo, criar uma nova divisão da empresa focada em desenvolvimento cultural sustentável, que convidou Helena para liderar. Houve resistência, é claro. Alguns membros do conselho questionaram a sabedoria de mudar a sede de São Paulo, e diversos investidores preocuparam-se com os custos adicionais da nova abordagem. Mas quando os primeiros resultados começaram a aparecer, cobertura internacional positiva, interesse de outras redes hoteleiras no modelo, reservas antecipadas acima do esperado, o ceticismo inicial foi gradualmente substituído por um cauteloso entusiasmo. Para Helena, a transição foi igualmente desafiadora. Aceitar um cargo executivo em uma empresa que antes criticava rendeu-lhe acusações de traição de alguns colegas acadêmicos, mas ela manteve seu vínculo com a universidade como professora visitante e transformou seu trabalho na Mendes Technologies em uma extensão prática de tudo que havia defendido teoricamente na academia. Pronta? Perguntou Ricardo, consultando o relógio. Helena respirou fundo e assentiu. Vamos fazer história hoje. O Resort Bahia Azul resplandecia sob o sol da manhã. Diferente de qualquer outro empreendimento de luxo no Brasil, sua arquitetura harmonizava edifícios históricos meticulosamente restaurados com elementos contemporâneos elegantes. O antigo espaço cultural Batucagé, agora ampliado e modernizado, ocupava posição central no complexo, com sua programação de percussão e capoeira integrada à experiência dos hóspedes. À entrada do resort, uma pequena multidão já se reunia para a cerimônia de inauguração. Autoridades locais, imprensa, representantes culturais e, para satisfação especial de Helena, dezenas de crianças das escolas públicas locais que participariam das atividades educativas gratuitas oferecidas pelo Centro Cultural integrado ao resort. Senhor e senhora Mendes, que prazer vê-los, cumprimentou o prefeito de Salvador, aproximando-se com entusiasmo.
Este é um dia histórico para nossa cidade. Helena ainda se surpreendia ao ser chamada de Senhora Mendes. Seu casamento com Ricardo, 6 meses após a aprovação do projeto, havia sido uma cerimônia íntima na praia, com apenas amigos próximos e família. Profissionalmente, mantinha seu nome de solteira, Helena Almeida. Mas em ocasiões sociais, o Almeida Mendes era um lembrete constante da união improvável que havia transformado suas vidas. A cerimônia de inauguração iniciou-se com apresentações culturais. Um grupo de capoeira, músicos tradicionais e uma roda de samba que logo contagiou os presentes. Era exatamente o que Helena e Ricardo haviam planejado. Mostrar desde o primeiro momento que este não era apenas mais um hotel de luxo, mas um espaço onde a cultura local respirava autenticamente. Quando chegou o momento dos discursos, Ricardo subiu ao pequeno palco montado no pátio central. Sua transformação no último ano era visível não apenas para Helena, mas para todos que o conheciam antes. Havia uma suavidade em seus olhos que substituíra o olhar calculista do executivo implacável, uma genuína conexão com as pessoas ao seu redor que antes estava ausente. Bom dia a todos e bem-vindos ao Resort Bahia Azul, começou ele, sua voz clara no microfone. Há pouco mais de um ano, vim a Salvador com um projeto muito diferente deste que inauguramos hoje. Um projeto que, honestamente, teria empobrecido esta cidade maravilhosa ao invés de enriquecê-la. Um murmúrio de aprovação percorreu a audiência. Todos conheciam a história de como o projeto original havia sido radicalmente transformado. Mas Salvador tem um jeito especial de transformar as pessoas, continuou Ricardo com um sorriso, de abrir nossos olhos para valores que vão além de planilhas e projeções financeiras. E ninguém me ensinou isso melhor do que a pessoa sem a qual este resort não existiria em sua forma atual. Minha esposa e parceira, Helena Almeida. Helena sentiu as faces corarem quando todos os olhares se voltaram para ela. Ricardo estendeu a mão, convidando-a a juntar-se a ele no palco. Helena não apenas me fez enxergar o valor incalculável do patrimônio cultural baiano, prosseguiu Ricardo, quando ela estava ao seu lado, mas também me mostrou que preservação e desenvolvimento podem caminhar juntos, fortalecendo-se mutuamente ao invés de se oporem. Helena tomou o microfone visivelmente emocionada. O Resort Bahia Azul representa um novo paradigma em desenvolvimento turístico, um que honra o passado enquanto constrói o futuro. Mais importante que os edifícios restaurados são as tradições vivas que continuam a florescer aqui, agora com sustentabilidade econômica. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Mestre João e os outros representantes culturais na primeira fila. Este espaço pertence a todos nós, aos artistas, mestres de capoeira, baianas do acarajé, artesãos, músicos e à comunidade que mantém viva a alma de Salvador. Os turistas que ficarem aqui terão o privilégio de vivenciar não uma versão artificial da cultura baiana, mas sua expressão autêntica e em constante evolução. Após os discursos, os convidados foram convidados a explorar o resort. Em cada espaço, elementos da cultura local haviam sido integrados de forma orgânica, desde o design dos quartos, que incorporava artesanato regional, até a gastronomia, que celebrava receitas tradicionais com apresentação contemporânea. O ponto alto do tour era o Centro Cultural Integrado, onde artesãos locais trabalhavam em estúdios abertos, permitindo que os visitantes observassem o processo criativo e até participassem de oficinas. No espaço anteriormente ocupado pelo batucajé, crianças demonstravam suas habilidades na percussão sob a orientação de Mestre João, agora oficialmente o diretor cultural do resort. Helena observava tudo com uma mistura de orgulho e incredulidade. Era a materialização de uma visão que há apenas um ano parecia impossível. Um modelo de desenvolvimento que preservava não apenas estruturas físicas, mas também as práticas culturais vivas que davam significado àquele lugar. Parece um sonho, não é? A voz de Dona Conceição interrompeu seus pensamentos. A elegante senhora, agora uma consultora frequente do projeto, sorria com aprovação. Às vezes tenho que me beliscar, admitiu Helena. Nunca imaginei que estaria inaugurando um resort de luxo e sentindo-me genuinamente orgulhosa disso. Os maiores avanços vêm quando ultrapassamos as dicotomias simplistas, respondeu Dona Conceição com sabedoria.
Quando deixamos de ver o mundo em oposições rígidas, preservação versus desenvolvimento, tradição versus inovação, lucro versus propósito. Helena assentiu, reconhecendo como sua própria visão havia evoluído. Ainda há tanto por fazer. Este é apenas o começo. Um belo começo, observou a senhora. E o mais importante, abriu caminho para mais. Ouvi dizer que vocês já têm propostas para projetos semelhantes em outras cidades históricas? Para ti será a próxima, confirmou Helena. E estamos em conversações iniciais sobre um projeto em Olinda. A nova divisão de desenvolvimento cultural sustentável está crescendo mais rapidamente do que esperávamos. À distância, Helena observou Ricardo conversando animadamente com um grupo de investidores internacionais que haviam vindo especialmente para a inauguração. Ele gesticulava energicamente, apontando para diferentes aspectos do projeto, visivelmente entusiasmado ao explicar como os elementos culturais integrados criavam valor único. Seu marido também está transformado, comentou Dona Conceição, seguindo o olhar de Helena. Quem o viu há 1 ano e quem o vê agora, ele sempre teve isso dentro dele, respondeu Helena com um sorriso. Apenas estava soterrado por anos de condicionamento corporativo. Salvador, e talvez eu um pouquinho, apenas ajudamos a redescobrir. Mais tarde naquele dia, quando a maioria dos convidados já havia partido e o resort se preparava para receber seus primeiros hóspedes oficiais, Helena e Ricardo encontraram um momento de tranquilidade na praia privativa do complexo. Descalços na areia, observavam o pôr do sol pintar o céu em tons espetaculares de laranja e púrpura. Conseguimos, disse Ricardo, entrelaçando seus dedos nos dela. Sim, concordou Helena. Ainda não acredito completamente. Em que parte? Perguntou ele divertido. No resort, na transformação da empresa ou no fato de termos nos casado após eu literalmente invadir seu quarto de hotel? Helena riu. A memória daquele primeiro encontro, agora uma anedota que adoravam compartilhar. Tudo isso é como se tivéssemos vivido vários anos em apenas um. E este é apenas o começo. Ricardo puxou-a para mais perto, abraçando-a enquanto contemplavam o horizonte. Tenho algumas ideias para a expansão internacional do modelo. Talvez Portugal, considerando suas conexões históricas com Salvador. Helena colocou um dedo sobre os lábios dele, interrompendo-o suavemente. Podemos falar de negócios amanhã? Hoje quero apenas estar presente neste momento. Ricardo sorriu, reconhecendo uma das lições mais valiosas que Helena lhe ensinara. A importância de, às vezes, simplesmente parar e apreciar o momento, sem planejar o próximo passo. Você tem razão, concordou, beijando-a suavemente. Hoje celebramos. Enquanto o sol desaparecia no horizonte e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, Helena refletiu sobre a extraordinária jornada que os trouxera até ali. De um encontro acidental em uma suíte de hotel a uma parceria que havia transformado não apenas suas vidas pessoais, mas também criado um novo paradigma de desenvolvimento que respeitava o passado enquanto construía o futuro. Um brinde ao acaso, sussurrou Ricardo, como se lesse seus pensamentos, erguendo imaginariamente uma taça. Ao acaso, concordou Helena, e as escolhas que fizemos depois que ele nos uniu. O resort Bahia Azul brilhava suavemente atrás deles, suas luzes refletindo-se nas águas tranquilas da baía, um testemunho tangível de que quando mundos aparentemente opostos se encontram, com respeito e abertura para a transformação mútua, algo verdadeiramente extraordinário pode nascer. O milionário que entrara na suíte errada e a professora que o desafiara a ver além de números em planilhas haviam construído não apenas um empreendimento pioneiro, mas uma nova forma de existir no mundo, onde preservação e progresso, tradição e inovação coexistiam não como forças antagônicas, mas como parceiros em uma dança contínua de criação. E enquanto caminhavam de volta para iniciar as celebrações da noite de abertura, ambos sabiam que esta história, sua história, estava apenas começando.